O governador Cláudio Castro tem se empenhado, os índices de criminalidade, ele tem obtido alguns resultados satisfatórios, mas ele enfrenta, como governador do estado do Rio de Janeiro, uma situação que nenhum outro governador enfrenta. Ele enfrenta uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe as polícias do Rio de Janeiro de realizarem operações regularmente, justamente naqueles locais em que essas operações policiais são mais necessárias, ou seja, as mais de 1.700 comunidades dominadas pelo tráfico de entorpecentes e pela milícia. Então, esse é um obstáculo que nenhum outro governador enfrenta. Aliás, esse é um obstáculo que, até onde eu saiba, nenhum outro país do mundo enfrenta. Eu não conheço nenhum outro país em que a Corte mais alta de Justiça tenha proibido, praticamente, a polícia de reprimir o crime organizado. Só conheço o Brasil e só o Rio de Janeiro. Já que o senhor já tocou na ADPF 365, que é a chamada ADPF das favelas, ela diz que a polícia só pode atuar nas comunidades em situações excepcionais. Que situações excepcionais seriam essas? A ADPF 635, ela diz exatamente isso, né? Que a polícia só pode atuar em situações excepcionais. O que acontece é que ela não define o que seriam situações excepcionais, o que deixa o agente policial numa situação de bastante insegurança. Por quê? Porque a mesma ADPF 635, ela ameaça com responsabilidade ou responsabilização civil, administrativa e penal, ou seja, cadeia, ou policial que descumprir os seus termos, descumprir os termos dessa decisão da ADPF 635. Então o policial fica sem saber o que é a situação excepcional. Se eu agir e o ministro Fachin, por exemplo, entender que eu agi numa situação que não era excepcional, eu vou ser preso? Eu vou perder o meu cargo de policial civil ou de policial militar? Né? Então é uma situação de absoluta insegurança, como se os policiais do Rio de Janeiro já não enfrentassem perigo suficiente. Né? Eles agora enfrentam também o risco de perder o cargo e eventualmente ir até para a cadeia por combaterem o crime. Né? Vejam que curioso. Não é punição para o policial que não combate o crime, né? Que prevarica. É o contrário. É uma ameaça de punição, uma ameaça feita pelo Supremo Tribunal Federal de punição para o policial que combater o crime organizado. E por que são tomadas medidas justamente mirando em policiais, se para isso já existe a corregedoria, por exemplo? É porque essas medidas refletem a visão de mundo dos ministros do Supremo. Né? Eles não estão aplicando a lei, eles não estão aplicando a Constituição. Ou será que a Constituição tem algum artigo dizendo quantas operações a Polícia do Rio de Janeiro pode fazer ou não pode? Onde ela pode fazer operações, onde não pode? A Constituição não tem nada disso. A Constituição fala em segurança pública como dever do Estado, direito de todos, responsabilidade de todos. Agora, qual é a melhor maneira, né, de conseguir uma segurança pública que atenda às necessidades da população? Isso é uma decisão do administrador eleito pelo povo, é do governador do Estado. O governador comanda a Polícia Civil, o governador comanda a Polícia Militar. O governador decide se tem que fazer operação todo dia, uma por semana, uma por mês. Essa é uma decisão do administrador. Então o Supremo, além de ter tomado uma péssima decisão no mérito, ele tomou uma decisão que ele não tinha legitimidade para tomar. O Supremo não tem legitimidade. Nós tivemos um governador há muitos anos no Rio, Leonel Brizola, que tomou a mesma decisão, proibiu a polícia de subir o morro, como a gente dizia na época. E o efeito foi o mesmo efeito que está acontecendo hoje. O crime organizado, especialmente o tráfico, não havia milícia na época, começou a ganhar muito dinheiro e investiu esse dinheiro em armamento pesado. É nesse momento que o fuzil entra para a crônica policial do Rio de Janeiro. O que o Supremo fez agora foi a mesma coisa, com os mesmos efeitos desastrosos, mas tem uma diferença importante.
Naquela época, quem tomou essa decisão foi um governador eleito pelo povo. Na eleição seguinte, o eleitor do Rio de Janeiro disse para o governador: não gostamos da sua decisão. E aí, o Rio de Janeiro elegeu o partido de oposição àquele governador. Dessa vez, a decisão é do Supremo. A gente não vota para ministro do Supremo. Os ministros do Supremo não têm que submeter sua decisão ao voto popular. Então, eles não podem tomar decisões políticas, e essa é uma decisão política. Não tem nada de jurídica. É uma decisão política, uma decisão típica de poder executivo, de quem administra a política de segurança pública de um Estado.